O CRAS, ele é administrado pela exploração sexual e prostituição da cidade de Niterói. Como? É uma instituição pública, né? Federal, municipal, estadual, enfim, de qualquer esfera. Mas como a cafetinagem e a prostituição administra instituições públicas? Através dos cargos. Eles ocupam os cargos. Então, o governo federal faz uma instituição aqui na cidade de Niterói pública, mas essa instituição vai ser administrada através dos cargos. O governo federal manda uma verba pública, essa verba é administrada através dos cargos. Então, o CRAS, parece que você está dentro do CRAS, você está dentro de um puteiro. É só prostituta passando na tua frente e cafetina. Eles têm uma bronca danada de mim. Então, parte dessas fraudes que eles fizeram contra a minha pessoa foi tudo configurado lá no CRAS. Quando eu vi, eu me deparei que eles já me conheciam e estavam querendo impor uma situação de reincidência. Eu estava lá pela primeira vez na minha vida. Eu nunca entrei, nem sabia da existência do CRAS, que fica numa rua difícil de você transitar. Muita gente, muitos garotos jovens cheirando cola, tine. Então é uma rua que eu sempre evitei passar, sempre, certo? Eu morava no Ícaro, dificilmente eu passava por ali. Passava pela Amaral Peixoto ou contornava Amaral Peixoto para acessar a Marquês de Paraná ou ia pela Senador Nabuco. Dificilmente eu acessava aquela rua. Isso na juventude já era deplorável. Sempre foi daquele jeito esquisito. Entendeu? Pouca iluminação. É um lugar horrível. Entende? Então ninguém acessa aquela rua. Dificilmente as pessoas passavam ali. Quando eu cheguei, a responsável pelo CRAS lá, me tratando com uma certa porque já tinha imposto a amnésia. Elas não falam abertamente, não. Porque aí eu já saía dali e já ia pra delegacia, né? Eu falei, eu tô vindo aqui pela primeira vez. Nunca vivi de abrigo, de nada disso. Nunca fui usuária de droga, nunca tive nenhum comportamento irregular. Seja sexual, psíquico, religioso, familiar, nada. Eles já tinham configurado todas as fraudes no CRAS, trazendo aspectos de reincidência quando foi na primeira vez que eu procurei aquilo ali. Eu não conhecia aquilo. Imediatamente ao saber que eu entrei no CRAS, eu disse que era religiosa, que era evangélica, né, solteira. Eles me fizeram romper com todos os meus paradigmas, propositalmente. Botou logo 2 transexuais no meu quarto. Transsexuais, sei lá, 2. Já botou 1. E era assim a imposição. De propósito, porque eram todas que trabalham no CRAS, são cafetinas ou prostituta. Denise, Tamires, tudo prostituta. Tudo elas marcam com os clientes, inclusive os clientes são policiais e guardas municipais que visitam a instituição para comprar elas. Letícia, tudo piranha mesmo, piranha, baixo meretrício. E os sabida de policial e de delegado. Eles já vão lá com a intenção de ver elas. Elas ficam na porta do CRAS, dos abrigos, se oferecendo para motorista de ônibus, pessoas que já conhecem elas como prostitutas. Eu tive todos os problemas com elas, né? Que as fraudes eram encobertas e elas não declaravam. Então eu tô falando não como louca, não como maluca, que não se lembra que esteve lá. Eu estou falando como de fato eu nunca estive. Ah, é por aqui, é assim que faz. Nossa, nunca vi isso. E eles me tratando como louca. Vocês compreenderam a astúcia? Coisa satânica. Olha só, assim, apavorada com essa cidade. Coisa terrível. Eles estão me tratando como maluca e eu tô reagindo como se deve. Uma pessoa que nunca precisou de abrigo, nunca esteve em condições
de vulnerabilidade social da forma que nunca estive, sempre fui muito bem cuidada pelos meus pais e por mim mesma, porque quando minha mãe faleceu, eu mesma já assumia antes, mas mais ainda, né, sem o apoio da minha mãe, continuou tudo como era, como mamãe, quando minha mãe estava viva. Minha vida é igual quando minha mãe estava viva, mesma disciplina, com a casa, com tudo, a mesma disciplina. Se Lucas estivesse aqui em casa, estaria fazendo almoço, janta para ele, lavando a roupa dele e orientando ele, como sempre orientei na palavra. E faltou na vida dele as minhas orientações diárias. Epa, meu filho, cuidado de ser cafetão. Não se aproxime dessa desgraça. Isso aí só vem para atrapalhar a vida dos outros. Meu filho, isso é prostituta. Olha o jeito de vestir e de falar, isso é piranha, baixo meretrício. Se afasta disso, que isso vai trazer rolo para sua vida, vai trazer problema para tua vida. É o tempo todo, orientando. Nossos filhos são criados com orientações dos pais, sempre contra eles. Porque nós somos éticos, dignos e honestos, a gente vai orientar nossos filhos contra quem? Contra eles. Que não são éticos, não são dignos e não são decentes. Cafetão e prostituta. Vocês entenderam a astúcia deles no CRAS? Coisa assustadora. Mara, nunca vi Mara na minha vida, ninguém dali. Não conheci ninguém, Denise, ninguém. Deise, sei lá, ninguém. Depois encontrei a psicóloga no CRAS, que estive para ver lá uma situação do Auxílio Brasil. Aí ela veio querer tirar uma onda comigo e eu não baixo a cabeça para esse tipo. Coisa assustadora. Assustadora. E é toda, se não é prostituta de fato, quer dar uma de mocinha de família, é filha de cafetão e prostituta, que tem esse estereótipo. De não se prostituir nas esquinas, né? Deve fazer coisa pior, mas... E tudo encoberto pelos pais. Mas estudam e têm posições. Os cargos aqui são quase vitalícios. Passa de cafetão para cafetina, para prostituta, é assim. Só eles tomam conta das documentações civis. Por isso que houve as fraudes contra a minha pessoa. Porque as documentações civis são todas manuseadas por cafetão e prostituta na cidade. Alguns cargos públicos a elite toma para si, né? Dá para os seus filhos, dá entre aspas, né? Eles prestam concurso, são inteligentes, capacitados e aí conseguem aprovação e adentram nos ambientes públicos. Desse sentido que dão. Ou nomeiam mesmo, são nomeados, porque às vezes não pode nomear porque é parente, mas o outro amigo dele nomeia e eles ingressam nos ambientes públicos. Talvez seja o respiro que a gente tem, porque a elite entra nos ambientes públicos, seja o respiro, não tem conivência com eles, até compra prostituta, até se casa com prostituta, até tem filhos e amizade com cafetões. Isso aí é inegável, a cumplicidade é sexual, certo? Mas não é a cumplicidade criminosa. Tem muitas cumplicidades. Os homens públicos das famílias tradicionais da cidade têm centenas de cumplicidades com cafetões. Muitas. Muitos deles estão nas mãos do cafetão, que toma droga, vai sair com a piranha, exagera, faz coisas chocarrices e tal, e aí dá um cala-boca na piranha. Entendeu? Para não sair, não fala nada, pode fazer o que for, vai falar de mim, que não falo nada, que não faço nada. Ela fala de mim, mas o que os clientes fazem, o cafetão manda, ela fica quieta, ela fica. Aí o homem rico acaba ficando na mão, de forma velada, no cafetão, né? Porque sabe de tudo que ele faz lá no quarto, e não são coisas muito dignas, nada dignas, nada dignas. E são algumas vergonhosas, porque o sexo tem essa função, né? O sexo é muito prazeroso, ele é consentido por Deus, né? Deus aprova o sexo, mas o sexo, quando está na mão do cafetão e da prostituta,
eles direcionam, ele pode ser perturbador, muito perturbador. Por isso que eu não entro na onda deles, de jeito nenhum. Porque o sexo, ele pode ser perturbador com eles. Eles direcionam, né? Até onde vai. Porque começa a liberar, se você vê um filme pornográfico, começa a liberar substâncias. Então não é uma linguagem, mas não é uma linguagem verbal. É uma linguagem hormonal, que vai ditar as regras na sua vida, sim. Vai tentar. Aí depende do seu organismo, do seu organismo, da sua realidade específica, que vai combater aquilo, entendeu? Meu filho foi criado dentro da palavra, então ele tem o organismo, não é uma linguagem verbal. Por isso que os homens se perdem com prostituta e cafetão, porque a linguagem não é verbal. A linguagem é hormonal, de substâncias que são derramadas no seu sangue que ativam. Você vai, sobe um lugar muito alto para pular de paraquedas, de coisa. Libera o que de você? Adrenalina. É uma linguagem, porque vai trazer reações. Adrenalina, tem gente que é viciado em adrenalina, certo? Traz uma linguagem, é um tipo de linguagem. A liberação de hormônios no sangue, ela é um tipo de linguagem que o cafetão e a prostituta controlam. Quando a prostituta chega no seu ouvido, na sua orelha, e diz: eu vou lamber seu pênis, eu vou lamber teu ânus, eu vou enfiar o sex shop no seu ânus, eu vou te chupar, eu vou morder você, certo? Aí eu vou fazer isso. Quando ela começa a dar o spoiler, quando ela começa a dar a prévia do que ela vai fazer, ela já está preparando o terreno para ela atuar sexualmente. Ela é malandra, ela é esperta, ela sabe que você escuta, você vê, de acordo com o que você escuta e você vê, você tem reações internas, hormonais. Você vê uma cena triste, você começa uma pessoa muito sensível começa a lacrimejar e chorar. Eu vi a cena da Rosa Púrpura, onde as meninas se separavam uma da outra, e era muito triste, porque ele expulsou ela da casa, e eu chorei, porque eu vi e ouvi, e aquilo me sensibilizou, que foi outra linguagem, ela usou a linguagem verbal, a expressão corporal, ela usou tudo, mas eu vi e ouvi, e dentro de mim aquilo liberou uma emoção dentro de mim, que foi e fez com que eu chorasse. Muito triste a cena. Uma cena artificial, dramática, artificial. Ela viveu com muita veracidade, redundância, né? Ela realizou a cena com bastante veracidade e me tocou emocionalmente, certo? Então, a gente tem isso que ninguém sabe, ninguém fala, porque ninguém quer derrubar a atividade do cafetal. E qualquer pessoa que percebe o mau caratismo dele e quer falar publicamente, a maioria são assassinados, certo? Por ele. Porque está casado com comparsa dele. Certo? Então, o que acontece? Você tem linguagem. Então, quando ela começa a dar prévia, por isso que você não deve aceitar prévias sexuais, nem auditivas e nem visuais. Você não deve assistir filme pornô. Por que eles incentivam o filme pornô? Por que eles incentivam o striptease? Por que eles incentivam a capciosidade nas falas? Porque são prévias que vão preparando o seu organismo. Você vai querer fazer o sexo depois, mesmo que você não tenha a potência sexual, você não vai ter a ereção, mas sua cabeça já está no auge, você já está no sexo, você já está na cama com a prostituta transando com ela. Não de fato, na mente. Você está sentindo a emoção que você teria se você estivesse com ela e tivesse uma ereção espontânea. Não vai ter a ereção, tá na pressão, tá no desespero, vai tomar o remédio. Ou vai se submeter, se for mais jovem, à masturbação.
oral ou vai masturbar com as mãos, a prostituta. Até você ter condições de fazer aquilo que você já sentiu. Aquilo que você já sentiu na sua mente. Você já liberou todas as substâncias do prazer sexual. É isso que eu tô dizendo. As prévias servem para isso. Para você liberar todas as substâncias do prazer sexual. Por isso que ela fala, por isso que ela mostra, porque ela tá liberando, por isso que ela se põe sempre nua ou com peças mínimas quando é na rua, short, mostrando as nádegas. É onde as partes sexuais. Então são prévias. Por isso que a mulher que se coloca nua na rua sempre foi mal vista. E não foi só pelas mulheres, era mal vista pelos homens. Porque são prévias que te antecipam emoções que você só teria se você estivesse no ato sexual. Mas ela vai dar um spoiler, ela vai dar uma prévia para você vivenciar, antes de ter o ato sexual, você vivenciar tudo. Aí você fica na pressão, não tem a ereção, e aí vai tomar o remédio ou vai ser masturbado por ela até conseguir. Aí ela vai forçar seu pênis com a masturbação, forçar. Vai botar na boca, porque simula a vagina. É ambiente quente, molhado. Aí com a mão não dá, ela vai com a boca para simular a vagina, porque ela não consegue fazer você viver a emoção na vagina dela. Ela primeiro vai ter que fazer com a boca e com a mão, para você ter uma possibilidade de ter o ato sexual. É muito confuso, né? Entendeu? E muito premeditado. Então, essas substâncias vão para o seu organismo. Então, são linguagens. Então, o que o capeta usa são linguagens hormonais. Hormonais. São linguagens hormonais. Ele vai liberando hormônios no seu organismo e vai trabalhando essas liberações de hormônios no seu organismo. É mau caráter, né? É muito mau caráter.